Todo mundo conhece a fama do leão, o rei da selva, um símbolo de poder e respeito. Mas e se eu te disser que existem alguns animais por aí que simplesmente não dão a mínima para essa coroa? Pois é, hoje você vai conhecer verdadeiros pesos pesados da natureza. Criaturas que podem acabar com um leão mais rápido do que ele pode rugir. Então, se prepare para conhecer os predadores e titãs que fazem o leão parecer só mais um na fila da sobrevivência. Pronto para descobrir quem são eles? Se o leão é o rei da selva, então o elefante é o vizinho gigante que simplesmente ignora a realeza. Enquanto o felino solta seus rugidos aterrorizantes, o elefante boceja e continua seu caminho, sem se importar. Com até 7 toneladas de pura força bruta, ele poderia esmagar um leão como quem esmaga uma folha seca no chão. Mas não se engane pela sua calma monumental. Quando provocado, o elefante se transforma numa máquina imparável de destruição. Sua tromba não é só um nariz avantajado, é um guindaste natural capaz de erguer árvores e lançar predadores para longe como se fossem meros brinquedos. E suas presas, afiadas como espadas prontas para abrir caminho à força. Na savana, a hierarquia real não é tão simples assim. O verdadeiro chefão não precisa rugir, ele só precisa dar um passo. Imagine a savana africana sob um sol escaldante. O rei da selva, o leão, patrulha seu território com imponência, sua juba balançando ao vento. Mas, de repente, ele para. Seus olhos se arregalam, seus músculos se retesam. Algo gigantesco está à sua frente, um rinoceronte. E não qualquer rinoceronte. Esse verdadeiro tanque de guerra da natureza pesa até 3 toneladas e parece ter sido esculpido por deuses que gostavam de armaduras. Seu corpo é uma muralha de puro músculo, coberto por uma pele grossa e resistente, quase como uma couraça medieval. Mas o que realmente chama a atenção e arrepia qualquer predador é o chifre. Longo, afiado, ameaçador. Se fosse uma arma, estaria exposto em um museu de guerra antiga. Agora, se você acha que o rinoceronte é apenas um brutamontes pesado e lento, pense de novo. Quando ele se sente ameaçado, esse colosso não hesita em transformar seus quase 3.000 quilos em pura velocidade. Com arrancadas que podem chegar a 50 km/h, ele se torna um ariete descontrolado, uma locomotiva sem freios, um projétil vivo que ignora obstáculos e redefine o conceito de fuga não é uma opção. E o leão? Ele pode ser um predador astuto, mas até mesmo ele tem limites. Diante desse titã enfurecido, não há espaço para bravura. Não há tempo para indecisão. Há apenas um único pensamento passando por sua mente felina. Corra. Porque se bobear, o rei da selva pode acabar voando mais alto do que jamais imaginou. O crocodilo do Nilo é um dos maiores e mais poderosos predadores de água doce do planeta. Com um comprimento que pode ultrapassar 6 metros e um peso de até 700 quilos, esse réptil domina os rios, lagos e pântanos da África. Sua mordida é considerada a mais forte do reino animal, muito superior à do grande tubarão branco, e quase 10 vezes mais poderosa que a de um leão. Essa força esmagadora permite que o crocodilo do Nilo segure sua presa com eficiência e a impeça de escapar. Outra característica letal desse predador é a técnica do death roll, ou giro da morte. Após capturar a presa, o crocodilo gira o próprio corpo violentamente para desmembrá-la ou afogá-la. Esse movimento é crucial para lidar com animais grandes, como gnus, zebras e até leões, pois facilita a ingestão e acelera o processo de morte da vítima. Embora seja um exímio caçador, o crocodilo do Nilo é também um oportunista. Ele pode sobreviver meses sem comer, aguardando pacientemente o momento certo para atacar. Além disso, seu metabolismo eficiente permite que ele armazene energia por longos períodos, tornando-o um dos predadores mais resistentes do mundo animal. Seus sentidos são altamente desenvolvidos.
Os olhos e as narinas estão posicionados no topo da cabeça, permitindo que ele fique quase totalmente submerso enquanto observa o ambiente. A visão noturna é excelente, e sensores ao longo do corpo detectam vibrações na água, possibilitando ataques precisos mesmo no escuro. Com uma expectativa de vida que pode chegar a 100 anos, o crocodilo do Nilo é um verdadeiro sobrevivente da natureza, sendo um dos poucos animais capazes de desafiar os grandes mamíferos da savana. Ele continua a reinar absoluto nos rios africanos. Parece um bichão tranquilo na água, né? Mas esse fofinho é, na verdade, uma máquina de destruição. O hipopótamo tem uma das mandíbulas mais poderosas do reino animal, capaz de partir um barco ao meio. Agora imagine o que ele faria com um leão que se atrevesse a chegar perto da água. Com sua velocidade surpreendente de 30 km/h em terra, o leão nem teria chance de fugir. O pior, o hipopótamo nem come carne. Ele simplesmente destroçaria o felino só por estar no seu espaço. Se o leão fosse realmente esperto, temeria mais uma hiena do que qualquer outro predador. Não pelo tamanho, mas pela estratégia. Ao contrário da imagem comum de meras oportunistas, as hienas são predadores altamente organizados, inteligentes e implacáveis. Elas vivem em clãs que podem ter até 80 indivíduos, formando verdadeiros exércitos na savana. Sua tática de caça é brutal e eficiente. Em grupo, elas cercam a presa. E isso inclui até mesmo o leão. Elas não atacam de imediato, mas sim desgastam o adversário mordendo, forçando-o a correr e aguardando até que ele esteja exausto. Quando isso acontece, o predador supostamente supremo se torna a presa, incapaz de lutar contra a maré de inimigos que o esmaga pouco a pouco. E nem pense que as hienas dependem apenas do número. Suas mandíbulas são algumas das mais poderosas do reino animal, mais forte que a de um leão, e suficiente para esmagar ossos como se fossem biscoitos. Esse poder faz com que elas possam consumir praticamente todas as partes da carcaça de uma presa, incluindo ossos e tendões, o que lhes dá uma vantagem enorme na competição por alimento. Além da força bruta, as hienas possuem uma inteligência impressionante. Estudos mostram que elas têm habilidades cognitivas comparáveis às dos primatas, sendo capazes de resolver problemas, se comunicar de forma sofisticada e até mesmo enganar outras espécies para obter vantagem. Elas usam sons variados, desde risadas estridentes até grunhidos graves, para coordenar ataques, alertar sobre ameaças ou reforçar hierarquias dentro do grupo. Apesar da rivalidade intensa com os leões, a verdade é que as hienas são algumas das sobreviventes mais bem-sucedidas da savana. Sua combinação de força, estratégia e inteligência as torna verdadeiras mafiosas do mundo selvagem, dominando qualquer território que conquistam, seja caçando ou expulsando outros predadores de uma refeição. Você não esperava ver a girafa aqui, né? Mas acredite, esse pescoçudo é mais perigoso do que parece. Com até 5 metros de altura e 1 tonelada de peso, a girafa tem uma arma secreta: um chute devastador. Se um leão se aproximar demais, um coice certeiro pode arremessar o felino para o outro lado da savana, possivelmente sem vida. Com patas incrivelmente fortes, a girafa já provou ser capaz de matar leões com um único golpe. Aqui está um verdadeiro pesadelo para qualquer leão. O búfalo africano é um gigante furioso que pesa até 900 quilos e tem 2 chifres que mais parecem lâminas prontas para atravessar qualquer coisa. Mas não é só a força que faz dele um adversário formidável. Ele tem memória de elefante. E se um leão tentar atacá-lo e falhar, pode ter certeza de que o bicho não vai esquecer. Dizem que ele guarda rancor, e na próxima vez que encontrar um leão, a vingança vem com tudo. Na savana, o leão pode ser chamado de rei, mas reinos caem. E quem realmente domina o jogo da sobrevivência são as hienas.
Com sua força, inteligência e organização impecável, elas garantem que quase nenhuma presa escape e que até mesmo os maiores predadores pensem duas vezes antes de enfrentá-las. Enquanto o leão depende da força bruta e da sorte para conseguir uma refeição, as hienas jogam estrategicamente. Elas não desperdiçam energia em confrontos desnecessários, preferindo desgastar seus inimigos até que a vitória seja inevitável. Se encontram resistência, chamam reforços. Se um leão abate uma presa, esperam pacientemente ou simplesmente o expulsam. Se não há alimento disponível, sobrevivem consumindo cada pedaço de uma carcaça que outros predadores deixariam para trás. Além disso, seu sistema social altamente desenvolvido as mantém unidas e resilientes. Enquanto um leão solitário pode ser expulso e deixado para morrer, uma hiena sempre pode contar com seu clã para caçar, proteger e garantir sua sobrevivência. Essa conexão e estratégia coletiva fazem das hienas verdadeiras mestras da adaptação, prosperando onde outros falham. Se o mundo selvagem tivesse um jogo de xadrez, os leões seriam os jogadores agressivos, que atacam sem pensar nas consequências. As hienas, por outro lado, seriam as estrategistas pacientes, sempre alguns passos à frente, esperando a hora certa para vencer. Na natureza, a realeza não garante a sobrevivência, mas a astúcia, a força e o trabalho em equipe garantem. E nisso as hienas são imbatíveis.